Olá, meus jovens! Vamos aqui para mais uma semana, né, de conteúdos agora que a gente terminou o módulo 2, que era o módulo sobre interpolação, sobre aproximação de funções contínuas. A gente agora vai falar sobre o processo de integração numérica, tá? Esse módulo, a meu ver, ele é um pouco mais tranquilo do que os passados, porque a integração numérica ela é um pouco mais estável, um pouco mais fácil de você compreender o que você está fazendo. As fórmulas não são assim das mais razoáveis, porque os métodos que a gente vai fazer são baseados na interpolação. Mas, como a gente já fez esses métodos e o nosso objetivo aqui não é fornecer analiticamente, né, a demonstração de tudo de novo. O objetivo é mais fazer com que vocês entendam quais são os processos de erro e como operacionalizar, né, as aproximações. O curso em si é um curso um pouco mais tranquilo, tá bom? Então, nesta semana, né, que eu estou gravando, né, nesse dia, mas a gente vai ver na semana que vem, a gente vai começar a falar sobre integração numérica, né, e a regra dos trapézios já tudo nessa semana. Semana que vem, né, na outra semana, talvez eu faça mais coisas sobre a regra do trapézio, como a gente vai ter um teste já vindo aí, então eu já aproveitei logo para adiantar um pouco essa regra, tá bom? Então vamos lá. A gente vai fazer uma pequena introdução à regra dos trapézios. Ela vem da integração, né, do polinômio de Lagrange e a gente vai fazer uma análise do erro. E aí a gente vai depois fazer a aplicação repetida dessa regra dos trapézios, tá? Vai ficar mais claro ao longo dos vídeos que a gente vai fazer aqui para esta semana. Então, dois livros que eu estou usando, né, que eu achei mais interessantes para desenvolver o conteúdo. Na verdade eu estou usando mais esse livro do Burden aqui, Análise Numérica. Esse aqui é só para dar uma olhada de vez em quando, para ver se tem algum exemplo já pronto. Eu ia pegar os exemplos daqui, mas aí eu pensei, pô, vou fazer o exemplo junto do vídeo, vai ficar muito grande. Eu vou fazer uma lista de exercício com alguns exemplos e exercícios, e aí eu vou fazer a resolução desses exercícios em vídeos separados, tá bom? Então esses conteúdos daqui, dessa sequência de vídeos, é mais para comentar o conteúdo em si. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente sabe é integrais lá não são uma coisa mais simples de resolver. Por quê, né? Se eu te der uma função e falar assim, calcula a derivada dessa função, você vai calcular, né? Você vai lembrar das regras, você vai fazer, esse aqui vai diminuir um expoente em 1, esse aqui vai ser raiz quadrada, não sei o que, blá blá blá. Derivar, você consegue fornecer uma função, né, que seja a derivada de outra. Você consegue fazer isso analiticamente, né? Resolver lá a equação bonitinha. Já a integração, né? A gente sabe que tem alguns problemas. Muitas funções que têm aplicação não têm primitivas, né, de forma elementar. A gente não consegue escrever. Mas a gente consegue estimar a área. Consegue estimar a integral quando essas funções estão no intervalo bem definido, né? E aí, as integrais são problemáticas, né? Por exemplo, nessa daqui de probabilidade, lembra lá que a gente fez em probabilidade estatística, né? Aqui eu botei a distribuição normal padrão, certo? A distribuição normal padrão é a probabilidade de x estar entre 0 e x0 é a área embaixo dessa função aqui, ou seja, a integral de 0 a x0 desta função aqui, certo? Só que o problema, né? Isso aqui não tem primitiva, né, cara? Isso aqui não tem a primitiva que dá para escrever com funções elementares, né? Não dá para escrever a primitiva. Esse aqui é o problema. Mas a gente tem aquela tabela de distribuição normal, né? Você vai fazer. Não queria dar spoiler não, né, cara? Mas você vai fazer aquela tabela lá de novo. Tá? Eu vou usar? Não. Você vai fazer a tabela. Olha que coisa bonita. Então, não dá para escrever uma primitiva para esse troço, né? A gente não consegue. É a tristeza. Mas a gente consegue calcular a integral, né?
Aí vem a alternativa, se eu tivesse isso daqui, poderia usar a série de Taylor? Poderia, mas aqui tem um problema, né? Lembra do vídeo lá da série de Taylor? Na série de Taylor tem um raio de convergência, certo? E aí o que acontece? Se o intervalo de integração é muito grande, o polinômio de Taylor vai começar a ficar muito doido lá, né? A pontos distantes do centro de convergência. Aí não vai adiantar muito. Então a gente vai precisar de uma outra alternativa para calcular essas integrais, que não seja substituir essa expressão pela sua série de Taylor e depois integrar. A gente vai fazer uma outra técnica, né? Ao invés de usar a série de Taylor, nós vamos usar os polinômios interpoladores. Beleza? E tem mais um problema que a gente pode enfrentar, né? E se a gente não tiver nem a função? Tipo, você tem lá os dados que são assim. Ah, eu consegui medir ao longo do tempo. Consegui medir a velocidade do objeto, sei lá. Aí eu vou ter aqui assim, né? V0, V1, V2. Como é que eu vou estimar a posição do objeto se eu só conseguir medir a velocidade? Né? A partir de um ponto inicial, como é que eu vou determinar qual foi o deslocamento desse objeto se eu conseguir medir apenas a velocidade e medir apenas em alguns pontos? Não tenho tudo, então eu não sei qual é a função. Como é que eu vou fazer para calcular, né, a integral desses troços? Né? É um problema que para a série de Taylor não daria para usar nesse caso, porque eu não tenho a função. Como é que eu vou derivar? Certo? Então a integração numérica ela surge para a gente resolver um pouco desses problemas, né? Tentar resolver integrais que não necessariamente a gente tenha os pontos, que a função não tenha nem primitiva, né, clara, certo? Então é um método que é bem interessante. Aí vocês vão ver o seguinte: quando a gente aprendeu lá em cálculo, a gente viu assim, pô, derivar, eu sei derivar qualquer coisa, integrar, nem tanto, integrar é um pouco mais complicado, integrar não consigo resolver muitas coisas. Aqui em cálculo numérico é o contrário. As integrais você sabe calcular. As integrais a gente tem métodos tranquilos e eles têm boa estabilidade, né? Os métodos numéricos que a gente vai ver. Já os métodos para derivar não. Os métodos para derivar, cara, tem uns problemas que às vezes não tem como estimar a derivada da função, né? Aí é problemático. Mas enfim. Aqui em cálculo numérico a gente vai aprender métodos de integração que são bem tranquilos e precisos, né? Eles convergem para os valores das integrais que a gente quer. Beleza, tranquilidade. Então essa aqui foi a introdução. Eu acho que eu vou fazer outro vídeo para a gente começar a discutir os métodos em si. Beleza? Então tá certo.